O DRAM Calculator foi atualizado, né, desde a 1.4, que é a versão desse outro vídeo. Muita coisa mudou, algumas coisas, detalhes faladas no vídeo da 1.4 não se aplicam mais ou mudaram de acordo com as versões, então eu resolvi fazer um vídeo novo na versão atual, que é a 1.7.3, baseado no sistema rodando o Zen 2, já que naquela época do vídeo da 1.4 eu acho que ainda não tinha o Zen 2. Eu posso verificar isso rapidamente clicando aqui na última versão que eu tenho do DRAM, que é justamente a 1.4, versão pré-histórica, 2018, mês 10. Não, não tem o Zen 2. Então, mais uma razão para continuar com esse vídeo. Tudo que eu vou falar não é verdade absoluta, assim como não comparando uma coisa com a outra, mas assim como os valores que o DRAM Calculator me dá também não é o martelo final na minha configuração, pelo menos não em termos de voltagens. Então a gente vai se basear aqui numa Taichi X370, a memória é uma Kingston HyperX Predator. Isso aqui já poderia estar aberto antes, mas como eu não pensei em fazer isso antes, tá aqui ela. É uma HyperX 4000. Eu rodo ela a 3733. Isso é evidente. Por que eu rodo a 3733, não a 4000? Porque se eu rodasse a 4000, eu teria aquela penalidade de 10 segundos que a gente tem ao rodar o FSLK, que eu estou circulando aqui, assíncrono com a memória, com a metade do valor da memória. E por que eu não rodo também a 4000? Porque meu processador só consegue fazer um FSLK máximo de 1867. Muito certamente devido ao fato de que ele foi adquirido quando foi lançado e que agora, com esses processadores XT que está saindo e alguns samples que foram compradas recentemente do 3600 ou 3600X, você vê pessoas mais e mais chegando a um FSLK maior de 1900, podendo assim rodar sua memória linkada com ele a 3800 MHz. Golinho de café para continuar, porque a garganta está ficando seca. Então vamos lá. Eu vou configurar ele a 3733, vou fazer algumas considerações e basicamente tudo que eu fizer aqui é o que você precisa fazer aí para usar o DRAM Calculator. Mas por que você quer usar o DRAM Calculator? Meu caso é que minha memória é 4000 e eu tenho dois perfis XMP, que é um perfil voltado para processadores Intel, apesar de funcionar no meu sistema AMD. Ela tem um perfil 3600 e ela tem um perfil 4000. Eu posso ativar o perfil 3600. Posso. Funciona? Funciona. Só que aí eu estou deixando para trás 133 MHz, já que meu FSLK pode chegar a 1867. Por que eu vou rodar ele a 1800, a 1800? Então eu uso o DRAM Calculator para gerar uns timings para mim que sejam mais coerentes, porque existe uma relação entre os timings, ao invés de eu simplesmente abrir a BIOS e chutar alguns números ali e torcer para que eles fiquem estáveis e para que eles deem certo. Outra opção de usar o DRAM Calculator é: eu tenho uma memória 3200 e quero tentar chutar ela para 3600. Como é que eu faço? Uso o DRAM Calculator. Ele vai gerar os timings para você. Você certamente vai precisar aumentar um pouco a voltagem da sua memória. E você, dentro do próprio DRAM Calculator, você pode testar sua memória pelo membench, que logo mais a gente vai falar a respeito. Então, o procedimento é o mesmo. Vamos usar o Typhoon Banner, vamos usar o DRAM Calculator. Talvez precise dos Zen Timings. O Hardware Info 64 é interessante para quem tem o Ryzen Master mostrando o SOC completamente errado. E é esse o set de programas utilizados que eu utilizo para tal. Então vamos lá. Typhoon Burner, Read. Meu Deus do céu. Ó, hoje é o dia do bug. Viu?
mostrando 3 pentes de memória. Quem é o terceiro pente de memória, meu filho? Ele fumou couve, foi? Vou até fechar aqui e dar um atualizar aqui na parada, porque tá aí fumbando me mostrando 3 pentes de memória, sendo que só existe 2 pentes de memória no sistema. Agora tá certo. Era a dose. Então vamos lá. Aqui eu preciso de Manufacturer, Samsung, Die Density, BDI, ou seja, minha memória é Samsung, BDI. Mentira, minha memória é Kingston e o chip utilizado na fabricação, na montagem, é Samsung, BDI. Precisamos de Organization, OneRank. Precisamos do Revision, A2. Então vamos lá. Processador Zen 2, Samsung BDI, conforme vimos aqui. BDI, Samsung. DRAM PCB Revision, conforme a gente viu aqui, é o A2. Memory Rank 1, frequência 3733. Conforme eu falei anteriormente, 3733 porque eu já havia passado na BIOS, fui subindo o FSLK do valor estoque da BIOS de quando você instala o processador, de que quando você boota pela primeira vez, que certamente seu FSLK deve estar lá nos seus 1600, eu acho, não tenho certeza. Vai subindo ele até quando não bootar mais. Então, 3733 correspondente a metade disso corresponde ao Fabric Clock 1867, é o meu máximo. Algumas pessoas conseguem 1900, uns sortudos, e a partir de agora você vai começar a ver mais e mais e mais, porque o processo de fabricação do silicon, do node, do chip do processador veio maturando com o passar do tempo e você vai passar a ver Fabric Clocks de 1867 para cima com mais sendo mais comum no mercado. Não creio que vai ter muito, tipo 2000, muitos acima de 1900. Tomara que tenha, mas eu acredito que 1900 sim já está sendo comumente, meu português está ruim hoje. Aliás, meu português sempre foi ruim. Atualmente já se vê uns 3600 e uns 3600X rodando a 1900, inclusive atingindo bons clocks com overclock manual. O que eu não gosto, não recomendo, não vejo sentido. E não é para isso que esse vídeo está aqui, é para falar a respeito do DRAM Calculator. Então, voltando ao DRAM Calculator, a gente já setou toda a coluna. Versão do PCB é 2, Memory Rank 1, conforme a gente viu aqui. Isso quer dizer que a memória tem chips soldados só de um lado. 3733, eu sei que ela vai rodar em 3733, porque ela é uma memória de 4000, não vai me dar problema de rodar em 3733. Se sua memória uh, for de 3200 e você quiser rodar 3600, que é o sweet spot da AMD, também pode usar o DRAM Calculator, lembrando que talvez você tenha que brincar com a voltagem depois que setar tudo na BIOS, caso fique instável. BCLK mantenha 100, não tem necessidade de aumentar isso aqui, o único que você pode terminar acontecendo aumentando isso aqui é não bootar ou corromper algum arquivo do Windows, porque isso aqui também vai mudar o bus de tráfego ali de informações da PCI Express, do SATA e até da placa de vídeo. Então, algum dado pode se perder no meio do caminho, pode corromper e talvez você tenha que reinstalar o Windows. Acontece. Eu já brinquei com BCLK a 103, passou 101, passou 102, eu falei, beleza, vamos botar 103. Botou, quando entrou no Windows, tela azul, corrompeu o Windows, tive que restaurar. Então, vai de você. DIMM Models 2, Motherboard X370. Clico em Save e tá aqui os timings que eu tenho que aplicar na BIOS. Apliquei todos os timings, primários, secundários, incluindo TRFC, eu acho, e terciários. Aplicou eles, aplicou as voltagens recomendadas, MISC items. Aplicou isso aqui também. Muitas vezes o FSLK, quando você já seta a memória 3733, ele já segue. Ou quando você seta a 3600, ele já segue e a 3733 ele não segue, depende da placa-mãe. Nessa Taichi X370,
Pelo que eu lembre, quando eu setei 3733, ele foi automaticamente a 18665, a 18667, a 1867, perdão. Próximo bloco, Termination Block, você também vai setar essa coluna de recomendados. CADBuzz Block, você vai também setar essa coluna de recomendados. Na próxima aba, só vá atrás de CADBuzz Timings, são só esses três valores, 0 para todos. Na tab anterior, só para fazer uma ressalva, esse valor de PROC-ODT ele é em ohms, pode causar alguma confusão, e o CADBuzz Block pode causar alguma confusão com o CADBuzz Timings. A diferença é que o CADBuzz Timings são números. Números e só, numerais, acabou. Na maioria das placas-mães, o CADBuzz Block é um valor em resistência, então você vai ver 24 ohms, 20 ohms, 24 ohms, 40 e por aí vai. Só para não criar confusão e você botar 0, 0, 0, 0, 0 tudo aqui e chegar no campo de CADBuzz Times e tentar colocar 24, 20, até porque não cabe. CADBuzz são 3 campos e CADBuzz Block são 4 campos. Setou tudo. F10 salvou, voltou para o Windows, clica em Membench. Membench Mode, você seleciona Memtest. Number of threads, que é a quantidade de threads que seu processador tem, já deve ter selecionado automaticamente. Se tiver errado, você corrige. O meu é 24, porque é um 3900X, 12 cores, então 24 threads, está certo. Task Scope, 100%, 200%, 300%, quantos por cento você quiser. Quanto mais por cento, mais vai demorar o teste. Não sei muito bem quanto tempo demora isso aqui, porque eu não gosto de usar o teste do RAM Calculator, porque é baseado no HCI. Eu prefiro usar esse mini programinha chamado RAM Test, que é da Karoo Software, e ele funciona muito bem. Na verdade, foi ele que achou um erro que eu tinha na memória, e o HCI, que é o mesmo teste baseado do RAM Calculator. O RAM Calculator usa ele. Não achou esse erro, eu fiquei por alguns meses crashando, jogando COD, e até que eu descobri esse bichinho aqui, rodei ele por umas 3 horas, achou um erro, aumentei a memória de 1.465 para 1.47, zero de erro. Já estou aí da Season 2 até a Season 4 agora, sem nenhum crash, tudo lindo e maravilhoso. Mas voltando, você seleciona a quantidade de threads, 100%, 200%, 1000%. Quanto maior a janela de teste, mais certeza você vai saber que o seu sistema está rodando sólido. Então, é com você. Stop at, você pode deixar single. Deu um erro, o sistema vai parar. O programa vai parar de testar. Se você deixar em total, ele vai rodar o teste inteiro e vai passar por cima de todos os erros e no final vai lhe mostrar quantos erros tem. Mas, lembrando que cada erro que você tem em memória, geralmente se diz que é uma tela azul. Então não faz sentido, enfim, perder o tempo rodando para ver todos os erros. Após configurar o lado esquerdo aqui, você pode clicar em Max Run ou primeiramente Clear Standby. Certamente esse número vai mudar. Clique em Clear Standby, Max Run, deu uma mudadinha básica. Só a diferença de megas, sei lá, 7 megas que deu, não vai mudar muita coisa. Isso aqui é a quantidade de memória livre a ser testada. E aí você clica em Run. Quando você clica em Run, ele vai rodar, vai terminar. E no que terminou, deu erro. Opa, estou com erro. O que é que você faz? Você aumenta a voltagem da memória. 1.37, você pode subir para 1.4, 1.425. Aí você volta para o Membench, roda o teste de novo, deu erro? Não. Você tem duas opções, deixar do jeito que está, até porque 1.425 na memória não é muita coisa. Ou você pode reduzir um pouco essa voltagem de 1.425 para 1.415 e rodar o memtest de novo. Deu erro? Não. Você pode baixar mais um pouco de 1.415 para 1.4. Deu erro? Opa, deu. Aumenta um pouquinho, aumenta para 1.41. Rodou? Não deu erro? Filé, seu trabalho acabou. Aí vem o segundo caso, ir mais além.
Eu quero meus timings um pouquinho mais apertados. Você vem e calcula fast. Você viu que ele dá uma apertada em alguns timings, como TRFC. Vou clicar em Safe e Fast, que você dá para ver que ele dá uma mudada em praticamente todos os primários e secundários. E aumenta levemente a voltagem máxima recomendada. Mesmo caso, seleciona, seta tudo de novo. Aqui em Advanced vai permanecer o mesmo, 000. CAD Bus Block, mesma coisa. Termination Block, mesma coisa. O que vai mudar basicamente são primários, secundários, talvez alguns terciários, nesse caso não mudou. A voltagem, ele recomenda 0.01 extra, diferença muito pouca. Eu acho as voltagens do DRAM Calculator super irrealísticas. Estou falando do meu caso, talvez para você funcione muito bem, tomara que funcione. 1.4 ou 1.37 para 3733, tomara que funcione. Se não funcionar, se não botar, já é um outro problema. Se não botar, já pode ser até um PROC ODT errado. PROC ODT é uma das principais causas para você não conseguir nem botar, nem entrar na BIOS. Valores muito fora da realidade do PROC ODT causam isso. Ou simples fato de que overclock memória, setar memória, se o MC não tiver em dia ou tiver degradado, ou foi MC do Zen 1 ou do Zen 1+, se o IMC, o processador, placa-mãe e memória, se não tiver esse elo entre eles não tiver correto, a possibilidade de insucesso é alta. Mas enfim, continuando. Memória é teste, é chatice, é entediante, é muito blá blá blá, é muita pesquisa. Não tem jeito. Calculou fast, setou seus dados, setou as voltagens, verificou tudo, entrou no Windows, vai para o Membench, testa de novo. Ah, como é que eu sei que as voltagens que eu setei do VDDG, VDDP, SOC estão corretas? Bom, é para isso que serve o inútil Ryzen Master. Só e somente só para isso. A gente tem. O que está acontecendo, rapaz? Arrastando essa janela aqui. Parecendo que tá com aquele efeito do Linux, Wobbly Windows. Credo. Fica quieto aí. Deixa aqui, ó. Esses valores que o DRAM Calculator me dá são completamente realísticos. Mas como é que você verifica eles? Ryzen Master. Aqui o Ryzen Master está me falando que meu Memory Clock 1867 está coupled, síncrono, casal com o Fabric Clock 1867. Beleza. Não tenho penalidade. Está rodando 1 para 1. Ótimo. Memory Clock 1867, que corresponde a 3733. Isso aqui você multiplica por 2 e você acha o clock real, entre aspas, que a memória está rodando. E o Fabric Clock 1867. Beleza? Inclusive, é o mesmo. Perfeito. Vamos para as voltagens, que é o que a gente queria verificar. Eu estou rodando VDDP e VDDG padrão. 0.9 para o VDDP, 0.95 para o VDDG. The RAM Calculator me pede muito acima. Lembrando, esse sistema foi testado pelo menos por 4 horas com o memtest da Karoo. 2 horas a mais que o suficiente. Foi testado com HCI em torno de 14 horas, 0 de erros. Porém, eu rodo, a minha voltagem é 1.47. 1.37, 3733 de clock, gear down disabled, command rate 1T a essa voltagem aqui, 1.37, irrealístico no meu caso, impossível. A gente pode ver a voltagem da memória aqui, 1.5. Na BIOS está setada a 1.47, mas está a 1.5. Então, voltando, o SOC 1.1, eu rodo o SOC a 1.072, o Ryzen Master me mostra um SOC completamente errado. O SOC do Hardware Info 64, que é um excelente programa,
me dá um SOC bem mais realístico. Apesar de, infelizmente, ele seria muito completo se ele me mostrasse VDDG e VDDP também, no caso da minha placa-mãe. Vou tomar um gole de café, só um instante. Já está frio. Então, continuando a verificação dos dados, que você pode fazer, inclusive, essa verificação, deve fazer essa verificação antes mesmo de rodar o Membench, porque se os dados não estão totalmente inseridos corretamente, você está testando uma coisa que não está corretamente configurada. Aí você chega nos timings e você vê essa bagunça aqui do Ryzen Master, que não tem nada a ver com a ordem do DRAM Calculator. Você tem duas opções: clicar em Compare, o que às vezes, bom, como você vê, não está funcionando. Aqui em Membench tem. Mas aí você não consegue comparar, a menos que você abra outra janela do DRAM Calculator e aí deixe uma do lado da outra. Aí a opção é fazer o quê? Usar o programinha ZenTimings. Tudo que você tem na BIOS tem que bater com o que aparece aqui. Se algo não está batendo, é porque botou errado, digitou errado, ou se você tem valores ímpares setados e o Gear Down está ativado, ele vai arredondar para valores pares, porém para cima. Se eu tiver com o Gear Down ligado e tiver setado o TCL 15, ele vai mostrar TCL 16, basicamente. Então, para verificar os timings, use os timings ou o compare no próprio DRAM Calculator, se ele estiver funcionando. Tá tudo setado, tá tudo bonitinho? Beleza. Próximo passo, vamos ver o CPU On Die Termination, que é o PROC ODT. DRAM Calculator me pede para botar 40. Não fica bom no meu sistema, eu uso 32. Mas é uma forma de você saber que, se você setou 40, aqui tem que estar 40. O que é que isso influencia? Por que você usa 32? Esse valor é um valor ômico, é um valor de resistência. Então, quanto menor resistência tiver no PROC ODT, significa que o circuito oferecerá menos resistência para a passagem do sinal, da informação. Isso não sou eu que estou te dizendo. É o que está escrito nos fóruns de usuários entusiastas, do próprio Usmus, que você lê e não é que você tira as suas conclusões, que você lê e é isso que é, na verdade. Aí o próximo campo, Termination Block, é o Databus Configuration. RRT Non Disabled, RRT Non Off Disabled. RRTWR Off, RRTWR Off. RRT Park 5, RRT Park, RQZ5, é a mesma coisa. Beleza. CAD Bus Drive, CLK DRV Strain, 40. Ele mandou setar 24. Eu chego nisso aqui já já. ADD, CMD, Drive and Strain. 20. 20. Bate, beleza. Então você vai basicamente comparar um com o outro e ver. Tá tudo ok? Tá tudo setado? Tá. Por que eu falo das voltagens? Porque muitas placas-mães, às vezes você vai chegar ali na BIOS, não tô achando VDDG, CCD, nem sei o que é VDDG e OD, por que eu vou mudar VDDP? E muitas vezes esses valores estão inflados. Se eu resetar minha BIOS, reiniciar o computador, gravar de novo e inserir nesse vídeo, você ia ver que meu VDDP estava 1.05 e meu VDDG está socado em 1.15. Não tem a mínima necessidade, porque meu sistema está completamente estável a 3733 com as voltagens padrão, inclusive menos do que o DRAM Calculator recomenda. Porém, como eu falei antes, voltagem da minha memória é 1.47. Isso aqui é completamente irrealístico. Então, uma vez que você inseriu os dados do DRAM Calculator na BIOS, uma vez que você quis uns timings um pouquinho mais apertados com o FAST, talvez você precise até de um pouco mais daqueles anteriores 1.425 do Safe que eu comentei. Talvez você tenha que puxar para 1.45, 1.456, 1.47 para rodar diariamente. Bom, eu rodo há bastante tempo a 1.47 e os chips de memória não são silicon, eles não degradam dessa forma.
E claro, a temperatura é um aliado à memória. O que faz memória da BLCD, tela azul, corromper arquivo é temperatura alta. Então, se você tem um bom Airflow no seu computador, bom, é um plus, é um extra para que você possa tocar um pouco mais a memória e ficar tranquilo com relação a isso e passar os programas de estresse para saber se sua memória está uh, estável ou não. Aí vamos para a terceira possibilidade. Por quê? Porque você rodou safe, você rodou fast, nenhum dos dois deu certo, seu negócio está instável, mesmo se você aumentou a voltagem. Você pode vir aqui, Bad Bean. Ele vai te dar, quando você calcular safe, ele vai te dar timings ainda mais folgados, o que pode facilitar a sua vida. Então, vamos clicar em safe. Me deu não suportado. Porque não faz muito sentido ele te dar um safe com a velocidade tão alta. Vamos tentar 3.600. 3.600 certamente vai. Foi. Então 3.600 ele vai te dar uns timings mais apertados. Desculpa, uns timings mais folgados, aumentando sua possibilidade de compatibilidade. E fica evidente também aqui no Gear Down Mode On, aumenta a possibilidade de compatibilidade, de não ter tanta instabilidade. Você pode até tentar o Fast. Ele ainda te dá folgados no TCL16, só que ele deu uma apertada aqui no TRFC. Mentira, ele nem apertou o TRFC. Ele apertou o TRC-RD, dá para ver que estou clicando em um em outro. Enfim, basicamente o que esses dois botões fazem é te dar uns timings mais coerentes e folgados, te dá uns timings um pouquinho mais apertados que talvez gerem instabilidade que pode ser consertado pela voltagem. E é basicamente isso. Existe mais uma opção que é o manual. Você clica em manual, vem aqui no Typhoon Burner, clica em Report, desce a barrinha toda, clica em Show Delay em Nanoseconds, ele vai mostrar todos os delays em nanoseconds, tá vendo aqui NS, NS, NS. Aí você clica em Export, que é exportar, HTML como é report em português? Report, vamos dizer report. Report em HTML completo, clica aqui, seleciona onde você quer salvar, salvei. Ele vai aparecer aqui. Aí eu venho em importar, seleciono o arquivo, open. Ele já mostrou aqui meu kit, ele já populou todos os dados em nanoseconds, em nanosegundos. E aí eu venho, quando eu clicar em calcular safe, ele vai mudar todos esses dados e certamente algumas voltagens. Ele deve mudar bastante coisa, vamos ver? Safe. Deu uma mudada no TRFC, deu uma mudada na voltagem. Termination Block continua o mesmo, CAD Bus continua o mesmo. No Safe ele me deu Gear Down Enabled, padrão. Vamos ver 3733 Safe. Aumentou a quantidade máxima da memória. Manteve Termination, manteve CAD Bus. E o que acontece se eu tentar Fast? Ele já chega um pouco mais na realidade do que está acontecendo comigo. Os timings são bem diferentes ainda, são bem mais folgados, mas ele está me dando 1.45 de voltagem, sendo a máxima 1.48, e eu uso 1.47. Ou seja, ele está me dando um pouco menos de voltagem recomendada, uns timings um pouco mais folgados, porém, lembrando que isso é um cálculo baseado no XMP que foi extraído da memória. O terciário, essa diferença de 77155, isso aqui pode ser invertido para 55177. Não gera tanta diferença de performance, ou quase nenhuma, é questão de estabilidade. Eu me deu um TRFC bem parecido com o que eu estou usando. O TCWL, bom, vai ser diferente porque o meu TCL é 15 e o TCWL é TCL-1, mas já me deu algo bem mais próximo da realidade.
Como eu falei, primários estão bem mais folgados, mas também tem menos voltagem. Certamente esses primários aqui conseguem rodar com 1.44. E os terciários são bem parecidos, o TRFC é bem parecido também. E os secundários são parecidos, mas são diferentes. É um paradoxo, mas o que eu quero dizer é: por que que quando o DRAM Calculator, ao carregar o profile que foi baixado do Typhoon, me deu voltagens mais condizentes e mais próximas do que eu estou usando, e que quando eu seleciono o perfil próprio do DRAM e clico em calcular, ele me dá voltagens tão baixas? É essa questão que eu digo no que eu disse no começo do vídeo. O DRAM Calculator não é a palavra final a respeito do que você está fazendo. Seja você apertando somente os timings, seja você tentando subir sua memória, seja você tentando estabilizar sua memória, o que quer que seja. Não é a palavra final, é um norte. E aqui eu acho que eu termino de falar tudo o que eu estou falando. Espero que tenha sido útil para alguém.